Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com vocês para estudar a Lei 11.172 de 2008. É uma lei estadual da Bahia e que cai no concurso da Embasa. Bom, vocês vão perceber que é uma lei que tem bastante conceito, cheia de detalhes e, infelizmente, pessoal, vocês têm que estudar essa lei porque ela cai na prova. E é aquela lei que, se a gente deixa de lado, pode fazer com que a gente perca 1 ou 2 pontos nos testes e, enfim, a gente sabe que concurso rumo à aprovação é sempre foco total para acertar o máximo possível de coisas, né? Então eu vou tentar passar por essa lei de uma forma resumida, porém focando nos pontos que são um tanto importantes para a prova de vocês. Mas como eu sempre digo aqui, é importante que além das aulas, do material de estudo que vocês tenham aí, que vocês leiam a lei seca, ou seja, vão lá na internet, peguem a lei e leiam ela 1, 2, 3 vezes. Ai, professora, mas isso é muito difícil. Eu sei. Eu já fui aluna também e eu sei exatamente as dificuldades que vocês enfrentam, mas ao ler a lei seca, a gente acaba lembrando de detalhes ou de coisas que eu posso não ter tido tempo de falar aqui com vocês e que vão ser importantes na prova. Na hora da prova vocês vão se lembrar de conceitos que vocês leram, então foquem em ler a lei também, não só em assistir a aula ou estudar com uma apostila ou material que vocês tenham aí. Tá bom? Vou tentar tornar a aula um pouco menos maçante para que vocês consigam aí prestando atenção em mim, no que eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. A Lei 11.172 de 2008 estabelece princípios e diretrizes da política estadual de saneamento básico, do direito à salubridade ambiental, das diretrizes e princípios da política estadual de saneamento básico, do sistema estadual de saneamento básico e do planejamento e da gestão associada. Eu não sei se você que está aí do outro lado já assistiu a aula sobre a Lei 11.445, que é a lei federal que estabelece diretrizes e todas as normas em relação ao saneamento básico. Essa aqui é a lei estadual, é aquela lei que estabelece as particularidades em relação ao estado da Bahia e ela é importantíssima para o nosso concurso. Ok. O que estabelece aqui já logo de cara? Do direito à salubridade ambiental. O artigo 1º nos traz o seguinte: o que é salubridade ambiental? Então vamos aqui para a gente ver. Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção e preservação são deveres do poder público e da coletividade. Importantíssimo isso, porque quem deve se preocupar com a salubridade do ambiente? É só o poder público? Não. A coletividade também, ou seja, é também um dever da sociedade se preocupar em manter um ambiente saudável, um ambiente salubre para todos poderem viver ali com saúde, com respeito à sua dignidade na condição de pessoa humana. Então, não é só função do poder público, ou seja, aquele lixo que a gente joga ali, da balinha que comeu na rua, isso também pode contaminar, pode tornar o nosso ambiente menos salubre, menos saudável. Então, é nosso dever também como sociedade, como coletividade, se preocupar com o ambiente salubre. E isso está aqui na nossa lei 11.172, aí do estado da Bahia. Bom, parágrafo único. É obrigação do poder público promover a salubridade ambiental, especialmente mediante políticas, ações e a provisão universal e integral e equinânime dos serviços públicos. Aqui sim é uma função específica do poder público, é promover políticas, ações efetivas para a proteção, para a manutenção da salubridade, da saúde do ambiente em que vivemos. Então aqui sim tem uma obrigação que é do poder público. E de que forma? Sempre fazendo com a prestação de provisão universal e equinânime dos serviços públicos, ou seja, eles devem ser prestados de forma universal no atendimento de toda a população, certo? Vamos seguir em frente. Artigo 2º. É garantido a todos o direito a níveis adequados e crescentes de salubridade ambiental e de exigir dos responsáveis medidas preventivas, mitigadoras, reparadoras ou compensatórias em face de atividades prejudiciais ou potencialmente prejudiciais à salubridade ambiental. Ou seja, todos podem exigir do Estado que tome medidas para evitar uma poluição, alguma coisa que esteja tornando o ambiente, a natureza doente, que esteja dificultando as nossas condições de vida, que esteja prejudicando o ar que a gente respira, enfim. Por quais meios isso deve ser feito pela população? Pela exigência que os responsáveis tomem medidas preventivas, ou seja, antes da ocorrência do dano. Mitigadoras.
O que são medidas mitigadoras? Bom, é de nosso conhecimento que, infelizmente, algumas atividades, sejam elas industriais ou de produção, elas podem causar danos ao meio ambiente. Nesse sentido, a gente tem que buscar sempre que haja prevenção. Só que muitas vezes o dano é inevitável. Como a gente já viu, todos os danos que a natureza sofreu ao longo dos tempos no Brasil. Então, medidas mitigadoras seriam aquelas medidas que iriam reduzir os danos. Já que ele é inevitável, então o poder público deve sempre buscar alternativas que diminuam os danos causados ao meio ambiente, sempre ao menor nível possível. Então, isso é uma medida mitigadora. Uma medida reparadora é a medida que vai reparar quando o dano já ocorreu. E compensatória, ou seja, o dano já ocorreu, já trouxe um prejuízo para alguém, a pessoa pode ir até a justiça buscar que ela tenha uma compensação, uma indenização por aquele dano que ela sofreu. Então, as populações ribeirinhas muitas vezes são afetadas pela poluição que atinge aquele rio que está às margens de suas residências. Eles podem sim ir buscar compensação por meio de indenizações pelos danos que eles sofreram no ambiente em que vivem, que deixou de ser salubre, que deixou de ser um ambiente saudável. Bom, eu quero que vocês atentem também para o que está escrito aqui, que é garantido a todos um direito a níveis adequados e crescentes de salubridade. O que são níveis adequados e crescentes? O Estado deve buscar a evolução na manutenção da salubridade ambiental, ou seja, deve-se buscar tomar medidas que sempre rumem em relação a evoluir, a fazer com que todos tenham acesso a um ambiente saudável. Isso é níveis crescentes de manutenção de uma salubridade ambiental. Legal? Vamos seguir. Bom, aqui a gente já vai entrar na parte mais complicada da lei, que são as diretrizes e princípios da política estadual de saneamento básico. Lembrando que nós estamos falando de uma lei estadual da Bahia. Então, ela tem princípios, diretrizes próprias que envolvem o estado da Bahia. Certo? Voltem aqui, pessoal. A política estadual de saneamento. O artigo 3º vai nos dizer o que é a política estadual de saneamento. Fica instituída a política estadual de saneamento básico como conjunto de princípios, diretrizes, planos, programas e ações a cargo de diversos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado da Bahia, com o objetivo de proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental à população, especialmente por meio do acesso à água potável e aos demais serviços públicos de saneamento básico, bem como o controle social de sua execução, podendo ser implementada através da cooperação e coordenação federativas. Vamos ver com calma aqui. A política estadual de saneamento básico nada mais é do que aquela política que vai ser efetivada para a prestação de um serviço de saneamento básico. Mais uma vez, relacionado ao estado da Bahia. De que meio isso vai ser feito? Por meio dos órgãos da administração direta e indireta do estado e de forma que proporcione um ambiente salubre à população, que é o que a gente definiu aqui no artigo passado. Certo? Podendo ser implementadas através da cooperação e coordenação federativas. Federativas por quê, professora? Porque envolve os 3 entes da federação, que são, só para a gente lembrar, a União, os estados e os municípios, e o Distrito Federal, que são os entes federativos que devem atuar em conjunto para a prestação do serviço de saneamento básico. Certo? Então, nada mais é isso do que as medidas de cooperação e coordenação federativa é o trabalho em conjunto de todos os entes da federação para a prestação do serviço de saneamento. Certo? Vamos seguir, professora. Aqui. O saneamento básico é constituído pelos serviços de infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais urbanas, ações de combate e controle a vetores e reservatórios de doenças e atividades relevantes para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Então, aqui é a definição de como devem ser prestados os serviços de saneamento básico, certo? Eles devem ter infraestrutura e instalações
ações operacionais para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, ou seja, a forma como será feita a destinação dos recursos sólidos, o manejo das águas pluviais, ou seja, o controle das águas das chuvas, para que evitem as enchentes tão comuns em grandes centros urbanos, e ações de combate e controle a vetores e reservatórios de doenças, que também podem decorrer da má prestação do serviço de saneamento básico. Bom, os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial, ou seja, o que é um serviço público de natureza essencial? Bom, é aquele serviço que deve ser prestado a todos, de direito de todos os cidadãos que estão aqui no estado, no caso, em relação àquele estado em que eles vivem. Então, essa é uma característica importante dos serviços públicos. Só para vocês lembrarem o que se refere quando se diz serviço essencial, bom, é a característica de todos os serviços públicos destinados para que a vida ocorra em sociedade. O que é um serviço público, por exemplo? Além do saneamento básico, a segurança, a saúde, a educação, enfim, todos aqueles direitos que o Estado deve garantir ao cidadão e por meio de quê? De serviços públicos. Isso é um serviço público para a manutenção da vida em sociedade. A importância, a essencialidade do serviço público, ela se refere à natureza, à vida humana com dignidade, que é um princípio que norteia a Constituição Federal. Para que a gente tenha uma vida com dignidade, a gente tem que ter serviços prestados com qualidade. E esses são os serviços essenciais, dentre eles o saneamento básico, que é o objeto de nosso estudo aqui na aula de hoje. Bom, artigo 4º. Em continuação ao que a gente vem estudando. No parágrafo 2º, ele nos diz o quê? É direito de todos receber serviços públicos de saneamento básico adequadamente planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao controle social. Ou seja, é a forma como o serviço público de saneamento deve ser prestado. Ele deve ser planejado, ele deve, como a gente já viu, devem ser tomadas medidas antecipatórias da forma como esse serviço vai ser prestado, planejado, deve ser fiscalizado para que a sua efetiva prestação seja verificada pelo poder público. Será que todos aqueles estão sendo atingidos, estão recebendo um serviço público de qualidade? Então é importante a fiscalização por isso. E o controle social, o que é o controle social? É o controle que pode ser exercido pela sociedade. A gente vai explorar isso aqui um pouquinho melhor mais para frente. Característica do serviço público, mais uma vez, universalidade, ou seja, é um serviço que deve ser prestado a todos indistintamente para a garantia da vida humana com dignidade, como eu acabei de dizer para vocês. Bom, o que não constitui serviço público de saneamento básico? Em relação ao que nos diz o artigo 5º, não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico da responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Bom, para você que já assistiu a aula que eu dei sobre a Lei 11.445, a gente já tinha falado muito sobre a solução individual, o que é essa solução individual e quando ela não constitui um serviço de saneamento básico. Mas, para você que está assistindo agora, a partir dessa aula, eu vou explicar mais uma vez. Então, para que não constitua um serviço público, a ação de saneamento básico executada por meio de solução individual é aquela que atenda tão somente uma unidade de consumo. Quem nos traz essa informação é o Decreto Federal número 7217 de 2010. Isso não tem grande relevância para vocês em relação à prova. O que eu quero que vocês lembrem é que essa situação que é trazida pelo próprio usuário para atendimento de sua necessidade, ou seja, se refere só àquela unidade de consumo do usuário, ela não constitui um serviço público de saneamento básico e, por conta disso, não vai poder estar sujeita às exigências que depois o usuário venha a fazer em relação ao poder público, já que ele adotou aquela medida, o poder público não está vinculado ao cumprimento daquela obrigação em relação à medida. Se vier, não funciona, trouxe um problema na residência, não tem o que ser feito, porque não constitui um serviço público. Bom, parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, aqui está exatamente o que a gente falou. O que é a solução individual?
é aquela que atende a um município. E quando ela não é considerada uma solução individual? Atentem sempre para as palavras que eu vou tentar destacar aqui na aula para vocês. Excluem da solução individual, não é uma solução individual e, portanto, é sim um serviço público quando a solução que atenda condomínios ou localidades de pequeno porte, na forma prevista no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Federal 11.445. Quem já estudou a lei já teve acesso a esse conteúdo, que é a Lei Federal que eu mencionei para vocês e cuja aula já foi ministrada, para quem já assistiu já tem ciência desse teor. Então, nesse caso, é sim um serviço público a solução que atenda condomínios ou localidades ainda que de pequeno porte. Bom, a fossa séptica, quando norma específica que atribua ao poder público a responsabilidade por sua operação. Então, em relação à fossa séptica, ainda assim é a responsabilidade do poder público. Nesse caso, não é uma solução individual excluída aí do que a gente define como serviço público. Legal? Vamos seguir, pessoal. Estão acordados aí, né? Estão aí bem atentos ao que eu estou falando com vocês. Não durmam, não. Bom, o artigo 6º. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Aqui também é objeto da Lei 11.445, ou seja, recursos hídricos não é um serviço público de saneamento básico. Aqui é importante que vocês lembrem e decorem, porque essa informação pode cair e pode ser cobrada na prova de vocês. Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos sólidos, é sujeita à outorga de direitos de uso nos termos da legislação e regulamentação federal e regulamentações federais e estaduais. A outorga de direito de uso nada mais é do que a forma de um contrato que pode ser estabelecido pelo poder público. É importante que vocês tenham conhecimento disso e que refere-se à prestação do serviço público de saneamento e disposição ou diluição de esgotos ou outros resíduos líquidos, que vai estar sujeita a essa outorga de direitos e deve atender aos termos das leis federais e estaduais relacionadas ao tema. A gente vai ver depois, mais à frente, da possibilidade do poder público passar para outros entes a prestação do serviço de saneamento básico. Então aqui eu só quero que vocês tenham conhecimento, não precisam se desesperar por não ter um conceito de outorga de direitos e tal, mas é a forma como esse serviço pode ser delegado para o terceiro. Então, por enquanto, eu só quero que vocês tenham conhecimento disso. Pessoal, aqui a gente já vai entrar na parte dos princípios, eu vou fazer uma pausa e a gente já volta no próximo bloco, continuando com a Lei 11.172.